Spiritus, veni. Sancte Spiritus, veni. Sancte Spiritus, veni. Sancte Spiritus, veni. Sancte Spiritus. Queridos amigos, que a paz de Jesus e a Ternura Maria esteja convosco. Então hoje, neste quarto domingo do tempo da Páscoa, domingo do Bom Pastor, nós iremos comentar o Evangelho, iremos também meditar na figura do pastor. O que é um pastor? Como deve ser um bom pastor? E a este ponto, vêm-nos as palavras duras de Santo Agostinho, que dizia que o pavimento do inferno é feito da cabeça dos sacerdotes e dos bispos. É uma pena olhar a igreja, porque nós vemos a igreja chamada à santidade, os pastores chamados a serem pastores para servir a Deus, servindo o povo, muitas vezes se tornam mercenários, que não querem servir, querem apenas tosquiar, arrancar o dinheiro do povo. Vamos meditar o Evangelho e fazer o comentário do Evangelho neste domingo do Bom Pastor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 10, versículos do 1 ao 10. Naquele tempo disse Jesus: em verdade, eu vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas não seguem um estranho. Antes fogem dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ela queria dizer. Então Jesus continuou dizendo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Essas são palavras de vida e palavra da nossa salvação. Irmãos e irmãs, caríssimos, é bom neste primeiro momento, iniciando esta homilia, dizer que em todo o livro da Sagrada Escritura, por excelência, o pastor por excelência apenas um, é o Senhor. Mas o Senhor, vendo a necessidade do seu povo, o Senhor, Ele constitui pastores para guiar o povo em seu nome. Pastores que devem ser a imagem visível do único e supremo pastor, que é o Senhor. Mas como é triste notar que muitas vezes vós, povo de Deus, povo fiel, não veem em nós, pastores, a figura do Senhor. Pelo mau testemunho, pela ignorância, pela grosseria, pelo egoísmo.
Vós, povo de Deus, que deveria ser tratados realmente como filhos amados do Pai, são muitas vezes tratados por esses pseudos pastores como lixo, como pessoas insignificantes, como um número na igreja, mas não como filhos amados do Pai e da Santa Igreja. Nós temos então, na verdade, os verdadeiros pastores e os falsos pastores. Os verdadeiros pastores são realmente aqueles pastores que eles estão ali para escutar o povo, para vos escutar, para vos dar uma palavra, para vos confessar, para vos dirigir espiritualmente, para se doar, para morrer para si mesmo e dar a própria vida, para não viverem mais para si, mas para viverem para vós, curando, libertando, dando sacramentos, dando o ouvido e o coração. Do outro lado temos os falsos pastores. Pastores que são aqueles que entraram na igreja para o poder, para querer fazer carreira, querer ser alguém, porque no mundo não eram nada. Mas entraram na igreja para comer, beber e dormir às vossas custas. Homens, esses falsos pastores, que não dão preocupado com a vossa salvação, mas estão preocupados em encher o bolso de dinheiro, em comer do bom e do melhor, e na segunda, ir pecar. Pastores esses que não são preocupados em dar a própria vida. Como é duro muitas vezes pessoas que vêm de longe para se confessar comigo ou para fazer direção espiritual, que fala: padre, eu não encontro um padre para mim me confessar. Eu não encontro um padre para me dirigir espiritualmente. Ao contrário, eu fui pedir para um padre me dirigir espiritualmente, o padre me disse que nem ele guia a alma dele, quanto mais a minha. Mas pelo menos esse padre foi sincero. Não levou mais um para a perdição. Falsos pastores, preocupado com o bolso, preocupado com o dinheiro. Falsos pastores que muitas vezes em sua diocese incentivam a todo custo Cristoteca, 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 como se fosse o meio único de salvação, de salvar o jovem com a balada santa. E não sabem, porque não confessam, todas as mediocridades e as coisas pior do que das discotecas do mundão que acontece, mas não sabem e permitem, porque querem se aparecer, querem dinheiro. Falsos pastores que perseguem aqueles que rezem as 1000 Ave Maria, perseguem aqueles que realmente são de Deus e buscam a vida de santidade. Falsos pastores que pegam e querem a todo custo colocar as suas garras no dinheiro do povo. E não querem nem pensar em pregar a verdadeira ortodoxia da Santa Igreja Católica Apostólica. Eu me lembro quando eu era jovem, tinha 20 anos, eu fui me confessar no centro de São Paulo, em uma igreja franciscana. E o padre franciscano, quando eu confessei o meu pecado, como todo jovem, 20 anos, a masturbação, ele disse: não, meu filho, isso não é pecado. Você pode se masturbar, porque isso é um descarrego. E quando um padre diz isso, é porque ele mesmo se masturba, porque ele mesmo está no pecado mortal e se justifica. É um falso pastor, que responderá a Deus pela perdição da sua alma, pela perdição da alma daquele que ele está guiando, na confissão. Falso pastor.
E como hoje a igreja é cheia de falsos pastores, que não estão unidos com a raiz, que é Pedro, Santo Padre ou Papa, que criam a sua teologia, vivem no achismo. Falsos pastores, interessado no dinheiro. E como é duro, eu como formador, que eu sou formador do seminário menor, muitas vezes eu vejo que meninos de 12, 13, 14, 15, 16 anos que se aproximam para querer fazer um acompanhamento e que tem a única figura de sacerdote, um padre cantor. Para ele ser padre é ser cantor. Sendo que de padre cantor a igreja não precisa. A igreja precisa de padre que vos confesse, que vos guie espiritualmente, que vos dê direção, que não quer o poder, não quer o dinheiro, não quer aparecer na mídia para fazer fama. Mas padre sim, que leve a mensagem do Evangelho, que confesse, que celebre a Eucaristia. Não padre que no programa do Jô Soares diz que não tem tempo para celebrar a missa, porque deve fazer show. Ou seja, tem tempo para Deus, quer dizer, não tem tempo para Deus, mas tem tempo para mamona. E Jesus é muito claro no Evangelho. Ou vós escolheis a Deus ou o dinheiro? Padre que escolhe o dinheiro. A igreja precisa de sacerdote que seja sacerdote, que exerça o papel de sacerdote. Padre que seja padre. Se o mundo está neste caos, é porque infelizmente nós sacerdotes não cumprimos o nosso papel de sacerdotes. Acreditamos muitas vezes mais nos meios humanos do que na oração. Oxalá esses pastores que fazem cristoteca, balada santa, dobrassem o seu joelho no chão e ficassem a noite inteira de adoração para salvar as almas. São Curadardes. Ele não foi em nenhum boteco, em nenhuma cristoteca, em nenhuma balada santa buscar os jovens. Quando ele abria a igreja, se colocava diante do sacrário e convocava na oração o seu povo para a igreja. E a igreja era cheia de pessoas para escutar a verdadeira pregação. Porque o pastor não fala aquilo que o povo quer escutar, ele fala aquilo que ele tem que dizer. Ele não é um diplomata, ele é um enviado de Deus, embaixador de Deus. Nós devemos sim, irmãos, rezar muito para termos santos pastores na nossa igreja. O Evangelho diz que as ovelhas escutam a voz do seu pastor, e o seu pastor vai à frente das ovelhas. Vai à frente guiando. E o pastor, ele caminhava no deserto de Israel. Até hoje é comum ver no deserto em Israel a cena maravilhosa e belíssima do pastor que vai com o seu cajado, que é um pau de mais ou menos 1,5 metro, 2 metros, com uma curva na ponta assim, onde quando uma ovelha ela se desgarra do ele pega, coloca aquele pau no pescoço da ovelha e puxa a ovelha para cima. E na outra mão ele tem um bastão, um pau de 1 metro, com pregos, pontas agudas, para se vir algum animal ele ferir o animal, para proteger as suas ovelhas. E o pastor vai à frente, batendo o cajado no chão, para que a ovelha sinta a vibração da pancada na terra, e o pastor vai ritmando o caminhar do seu rebanho. E o pastor vai à frente, dando a sua cara a tapa, protegendo as suas ovelhas. Ele não se esconde. O destino das ovelhas é o destino do pastor, a tal ponto que o pastor tem o cheiro das suas ovelhas.
Ele não abandona as suas ovelhas, ele não se afasta. Ele permanece junto. E este é o verdadeiro pastor. Como é urgente nós rezarmos, irmãos, por uma purificação da igreja. Porque infelizmente tantos formadores, maus formadores, que não formam os seminaristas. E depois vira esse caos. Os caos que nós acompanhamos. Mas o problema está na formação. Porque se admite muitas vezes candidatos ao sacerdócio que não tem condição nenhuma de ser sacerdote. Não tem nem condição moral e nem psíquica. Pessoas desequilibradas. Pessoas que estão para carreiristas, para fazer carreira na igreja. Não pessoas que estão dispostas a servir. Pessoas que estão dispostas a servir-se do dinheiro dos outros, mas não dar a sua própria vida. A igreja, irmãos, está em crise e nós não devemos ser cegos e colocar uma peneira como tudo vai bem. Porque não vai bem, vai muito mal. Vai muito mal, porque também se quer calar a verdade, se quer calar aqueles que falam a verdade. É triste ver essa realidade, porque quando um que não teve uma vida santa, um sacerdote que não tem condição nenhuma de ser sacerdote, e quando ele cai, arrasta tantos com eles. Rezemos, irmãos, pela nossa Santa Igreja, e peçamos a bênção de Nossa Senhora, Rainha da Paz, sobre nós e sobre a nossa Santa Igreja. E por intercessão de Nossa Senhora, Rainha da Paz, vos abençoe e vos guarde a gloriosa e sempre Virgem Maria, e que Nossa Senhora conceda santas e perseverantes vocações para a Igreja, vocações desinteressadas, com o único interesse de servir a Deus e ao povo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti, come nessuno ti ha amato mai. Per te sulla tua vita